Fala Pixel, sejam muito bem-vindos ao seu podcast sobre marketing, branding e empreendedorismo. Eu sou Thiago Andrade, publicitário pós-graduado em Marketing Brand e hoje vou conversar aqui sobre a força do empreendedorismo com ele, que já foi feirante, já trabalhou com mármore, já teve sua própria marmoraria, já estudou teatro, é arquiteto, urbanista, é empreendedor do sangue mesmo, daqueles bem... É CEO da Ethos Incorporadora e fundador do Giro Bank. Seja muito bem-vindo, Edson Passos. Tiago, é um prazer estar aqui, né, pelo seu convite, né, e dividir um pouco do meu conhecimento, né, porque esse é o desejo de um homem adulto aos 51 anos, aprender, mas agora também entregar, né. Estou aqui à sua disposição. Manda! Muito obrigado, agradeço bastante, Edson, por você ter aceito o convite aí, porque a gente sempre te acompanha e te admira bastante. Minha mãe foi sua professora, sim, então tenho contato com o nome Edson Passos há muito tempo, né? E desde que a Ethos surgiu, não só dela, mas várias pessoas falando bem de você, das suas obras, né? E com as redes sociais, que o Edson virou um blogueiro, né? Pois é. Aí que eu pude acompanhar o dia a dia, entender um pouco mais dos bastidores, né, Edson? Uma coisa mais próxima. E a gente foi se comunicando, trocando uma ideia e hoje esse convite aqui se fez nesse podcast super especial. E para começar, eu quero que você conte um pouquinho para os nossos pixels, que é como a gente chama carinhosamente aí o nosso público, quem era o Edson Passos antes mesmo de pensar lá em ser arquiteto? Como que era? O que passava na cabeça dele? Né? É uma história, como todos nós temos uma história a contar, né? Da minha parte, eu sempre digo, eu começo por uma parte que a turma de repente esquece, né? Acho que é até por questão cultural, né? Eu fui uma pessoa muito amada, né? Eu fui um garoto, uma criança muito amada pelos meus pais, pelos meus tios, né? Que sempre me incentivava, né? Sempre me apontava caminho da grandeza, né? De que eu fosse um homem próspero, de que me levava a sonhar. Eu sempre fui impulsionado a isso, né? E então, meu pai, eu sempre digo, né? Parafraseando aqui o Robert Chiniachik, me parece que tem um livro Pai Rico, Pai Pobre. Uhum. Eu sempre tive um pai rico, né? Porque ele sempre me apontava o caminho do empreendedorismo como a grande saída para um homem que queira alcançar outros níveis de grandeza financeira, ou até mesmo social, ou até pessoal, né? Ele sempre dizia assim que o sonho dele é que o filho dele tivesse muitas empresas e que tivesse vários funcionários, secretários. Eu lembro que o negócio dele é ter secretárias assim. E graças a Deus conseguimos chegar a esses níveis, né? E eu acredito que tudo isso foi lá no passado, onde, quando criança, fui incentivado a isso, né? É isso que eu imagino, né? E eu lembro muito bem que eu tinha um tio sergipano, mas foi morar em São Paulo desde a sua adolescência. E ele sempre passava essa mensagem também da prosperidade, da abundância, né? De ser sempre abundante, ser sempre uma pessoa doada e ajudar as pessoas, né, a dividir um pouco o que você tem. Aí eu me lembro aqui agora da minha avó. A minha avó, quando ainda criança, né, ela tinha galinhas, né, muitas vezes animais, né, bovinos, enfim. E sempre ela, de vez em quando, dava um presente, alguma comadre, né? Eu ia levar esses presentes. Era uma dúzia de ovos, era uma galinha para fulano, uma dúzias de banana para ciclano, mangas que foram ali colhidas do pé, e eu levava ali na comunidade. E eu gostava, né? Porque quando eu levava esses prêmios, vamos dizer assim, eu vinha de bolso cheio, né? Porque elas davam gorjetas, né? Então fui criado sempre, apesar de uma vida simples, eu fui de uma família humilde, eu não diria pobre. Eu acho que não tem ninguém pobre, a não ser que a pessoa se sinta na miserabilidade, né? De ser incapaz de sonhar e buscar seus sonhos, né? É isso que eu entendo que é pobre. Eu diria humilde, dentro da humildade de um camponês, vamos dizer assim, de uma família camponesa, meu pai pedreiro, enfim. Mas nunca foi tolhido em mim o sonho, alguém que pudesse voar, alguém que pudesse alcançar os seus objetivos. Então, eu fui criado nessa perspectiva. É isso, Thiago. Que maravilha essa. Então, como é importante a gente valorizar os sonhos e motivacionar as pessoas, né? Motivar as pessoas melhores. Eu lembro aqui do momento desse meu tio,
A cada 2 anos ele vinha aqui para o Nordeste, nos visitar. Eu não sei se tem ainda hoje nas escolas, né? Que tem alguma, você leva para casa uma cartela, né? Que para ter sorteio, né? Sim. Não sei se ainda tem. E na época eu lembro que eu levei uma cartela, né? Quem conseguisse preencher aquela cartela ganharia um globo com o nome dos países, o nome dos relevos, de papel mesmo, assim, né? É uma espécie de aplicativo da época, porque Sim. era tudo de papel, mas muito bem elaborado. E eu lembro que não estava fácil de vender aqueles bilhetes, né? E meu tio, do nada, disse que ia me ajudar a vender ali na região, né? E no outro dia estava tudo vendido, né? Então, eu vim com aquele globo, muito feliz, né? Que eu consegui o objetivo. E essas pessoas até hoje vivem em mim, né? Porque está garantido até pelo próprio Jesus Cristo. Senhor mais falar no meu nome, eu estou aí nesse meio. Ou seja, quando eu falo do meu tio Lima, né? Esse meu tio Lima, eu sinto a presença dele aqui em meio, o quanto ele também foi importante para mim, para o que eu sou hoje, né? Com certeza, esse incentivo é fundamental para construir quem a gente quer, quem a gente é, né, Edson? Então, desde sempre você teve contato com o empreendedorismo, com as vendas, né? O vender o bilhete já estava ali, o Edson aprendendo a ser quem ele é hoje, né? Pode ter certeza, né? E meu pai foi pedreiro, né? Ele era pedreiro, ele teve... Essa parte empreendedora veio do meu pai, né? Inclusive a história dele está contada naquela pedra do Iuama Itabaiana. Uhum. Se você for lá, tem uma placa e tem a história do meu pai. Porque aquela Iuama Itabaiana de mármore, que eu acredito que é o único do mundo, você tem de latão, você tem de cimento, mas de granito, de mármore, eu acho que só tem aqui em Itabaiana, né? Como a minha família vem de uma família de marmoristas, né? De que trabalhou com mármore. Então a Nordeste presenteou. Foi a minha primeira empresa onde eu trabalhei e abri aí com meu pai, eu fui fundador daquela empresa. E eu acho que essa força vem do meu próprio pai, porque ele nunca teve medo de empreender. Pra você ter uma ideia, ele teve várias profissões, ele empreendeu em várias áreas. Ele já foi pescador, já foi pedreiro, já foi um candango. Meu pai já foi um candango, ou seja, alguém que foi construir Brasília, né? Uhum. É um candango, né? Sabe que candango o nome, né? Alguém foi para Brasília construir, chama-se candango, inclusive tem até um monumento em homenagem a essas pessoas que foram construir Brasília. Então meu pai também estava lá. Meu pai foi naquela leva da década de 60, 1960, 50, onde muitos nordestinos saíam daqui, um momento difícil, o nosso Nordeste naquela época, então ele ia buscar também o seu ganha-pão por lá, né? Então ele sempre foi aquele camarada que tocou em grandes coisas, né? Então acho que ele trouxe também com ele essa grandeza, essa abundância. E chegando aqui, ele já negociou com laranjas, já foi em buquim, comprava carradas e vendia para todo o sertão, para todo o Sergipe. Depois ele foi ceboleiro, começou a vender cebola, vai para Belém do São Francisco, em Pernambuco, no Alto Sertão pernambucano, e trazia as carradas de cebola para vender aqui. Aí daí foi onde eu fui inserido nas feiras livres, né? Minha mãe começou também, comprou uma banca, né? E a partir dali eu também comecei a ajudar minha mãe nas bancas, nas feiras livres, né? Quando se pensava que ele ia parar, ele comprava uma caçamba de sociedade, vendia a casa, apostava tudo que tinha em uma caçamba naquela época. Arriscava mesmo, tudo. Né? Então eu fui criado nesse ambiente, né? Então eu digo que eu sempre tive ao meu lado um pai rico no sentido de pensamento, de mentalidade, né? Que legal, Edson. E aí você nesse meio, né? Você também já passou por várias profissões, então antes de chegar aqui hoje. E quando foi que você teve o despertar assim de que você iria para a arquitetura? Como foi que você descobriu isso? Então, eu sempre tive um sonho, né, de me formar no ensino superior, né? Não tinha ainda definido o que seria, mas eu tinha esse sonho, esse desejo. Eu lembro que na época, na década de 80 ou 90 do século passado, tudo que a cidade apresentava como educação, eu consumia. De silk screen, ou seja, aprender a arte de desenhar numa camisa, né? Ou até mesmo curso de teatro, ou até mesmo curso de Sebrae, né? Como você administrar bem uma empresa e etc. Tudo que tinha, aqui eu tinha, porque na verdade aqui só tinha até o 2º grau. E a partir daí a gente tinha que ir para Paracaju. E como eu era feirante e praticamente trabalhava a semana toda, eu não tinha tempo de ir para Paracaju. Fica difícil. Então, foi assim essa rotina, né? Prestei muitos concursos, né? Inclusive eu lembro como hoje eu fui a Goiânia prestar um concurso, mas naturalmente a competição era injusta, porque eu passava o tempo todo trabalhando, inclusive no final de semana, nas feiras livres,
Inclusive, nesse intervalo, eu consegui um emprego em uma marmoraria, daí eu aprendi a arte e o ofício da marmoraria. Então, realmente, eu fui ensinado ao trabalho, ao homem trabalhar, foi isso que meu pai ensinou. Então, eu não tinha tempo para me dedicar aos estudos, mas mesmo assim tentava em concursos. Então, foi assim minha vida por um bom tempo, né? Foi quando, nesse intervalo, eu conheci Chiara Lubich. A Chiara Lubich, que nós conhecemos hoje, né? Que era, na verdade, uma grande entusiasta religiosa, né? Ela que fundou o movimento dos focolares, que significa fogo no lar. Esse movimento nasce em 49, em Trento, né? No norte da Itália. Então, eu conheci ela através de Brasil da Ótica, que ele que me incentivou, né? A ser um empreendedor, né? Ele via em mim um camarada que poderia alcançar outros voos, né? Mas, Edson, ele me conheceu na marmoraria, lá pelos idos de 91. Mas, Edson, você podia ser um marmorista, botar uma marmoraria, mas como? Eu não tinha grana, não tinha... Ele conhecia a história do meu pai, era um caçambeiro, enfim, já tinha sua própria caçamba, já tinha casa própria. Ele viu um pai e o meu sócio, né? Aí conversou com meu pai e disse, você tem um sócio aqui que vocês podiam fazer uma grande... Né? Eu digo, sócio com meu pai? Ixi, que o velho é duro, velho isso vai dar certo. Bom, aí eu olhei para o futuro e pensei, eu só tenho duas escolhas, ou você continuar empregado e com certeza tomando lugar de alguém, ou enveredar pela minha própria empresa e caminhar com minhas próprias pernas. Eu vou aguentar aqui alguns, vamos dizer assim, indiferenças no sentido de olhar negócio, mas eu acho que é melhor do que ser empregado, né? Sim. Então, aí lá ainda mais que você já tinha, né, esse feeling assim de empreendedor. Aí lá do 94 foi quando nós fundamos a marmoraria, e aí tudo começou a minha vida empreendedora no sentido de CNPJ em 94, né, com essa marmoraria chamada Nordeste Mármore. Foi legal, a gente conversando aqui, eu fico muito feliz, né, a gente relembra tudo isso, né? Aí as pessoas verem hoje, né, como se tudo caiu do céu, né, pensam, camarada, né, enfim, mas foi do nada, contando a história, você vai para lembrar, né? Isso. Assim, você lembra do momento que você percebeu que através do empreendedorismo você poderia de alguma forma revolucionar a cidade, a sociedade? Como foi que você percebeu? Na verdade, no curso de arquitetura já, né? Quando cursando arquitetura, eu lembro, tem até uma data que eu sempre guardo essas datas, né? No dia 21 de abril de 2001, no segundo semestre, no segundo período da faculdade, eu lembro que tinha uma matéria chamada TecLimp, ou pelo menos dentro de uma matéria de materiais, tinha um assunto que abordava TecLimp, onde você podia produzir peças sem, vamos dizer assim, numa tentativa de menos poluente possível, né? Aquilo foi me abrindo a cabeça, esse 2001, imagine. E eu comecei a observar que o que o itabanense enxergava na sua cidade estava muito pequeno para, de fato, o potencial dela, né? Então, assim, eu lembro que as pessoas entendiam que Itabaiana já não tinha para onde crescer, já estava apertada, não conseguia. Mas eu digo, e cadê os eixos dessa cidade? Cadê as novas avenidas? Eu começava a questionar, né? Como estudante de arquitetura e urbanismo. E quando eu cheguei, com a questão da arquitetura, eu via que a cidade estava precisando desses novos eixos. E quem poderia fazer? Bem, como profissional, eu poderia simplesmente vender meu serviço para um empresário da cidade. Mas se eu fizesse isso, eu poderia cair... vamos dizer assim, eu poderia cair na mesma situação de outros profissionais, meio que era pago. Por isso, ele não tinha condição de argumento com quem demandava o financeiro. Ia ser podado demais. Então não sairia a cidade de um arquiteto, sairia a cidade encomendada, vamos dizer assim, que talvez não suprisse as necessidades que estaria hoje. Então, já imbuído na força bruta do empreendedorismo, já acostumado a fazer negócio. Aí, mais uma vez, cheguei para o meu pai, já que deu muito certo a Nordeste Mármore, disse, meu pai, minha visão é essa, isso em 96, né? Em 2006, melhor dizendo, em 2006 chega à faculdade, né?
já tinha chegado à UNIT, me parece, ali nos anos 2002, 2004. Chegou à faculdade, universidade, aqui na cidade, e aí eu entendi, cara, com a universidade vai chegar mais pessoas, vai chegar professores, a cidade vai começar a desenvolver. Bom, então está na hora de apresentar à cidade novos caminhos urbanos, né? Então meu pai veio mais uma vez e acreditou em mim e começou um novo formato dentro do imobiliário. Foi assim que começou esse novo formato que nós conhecemos hoje. Que legal, Edson. Eu até separei uma frase que tem aqui no seu livro que eu achei super interessante, que é da Marineuza. Ela disse: um homem de Itabaiana que conseguiu enxergar na paisagem da serra o reflexo de uma cidade invisível. Achei super interessante isso aí, que aí vocês falam também que a Ethos, né, você, através da Ethos, conseguiu construir mais de 30% da cidade. Isso já era um plano, assim? Você já pensava nisso? Era uma meta sua chegar nesse número, ou foi acontecendo e você para hoje e fala: meu Deus, olha o que eu consegui? Não, eu te confesso que era uma meta, né? Eu tinha uma meta que era dobrar o percentual de crescimento em média do país e Itabaiana. Na verdade, eu só errei nisso aqui, porque eu pensava em dobrar a média de crescimento nacional e Itabaiana, porque não foi o dobro, foi o triplo. É verdade. Porque, veja, Itabaiana cresceu a 1,5% ao ano na sua crescimento populacional. Os números dizem isso. E o Brasil cresceu apenas 0,5% ao ano. Então, assim, porque eu sempre entendi, inclusive, quem me deu essa grande ideia, eu perguntava a um coach, Nilson Fonseca, e aqui vai meu abraço, um cara maravilhoso. Eu dizia assim: Nilson, como eu consegui atrair pessoas para Itabaiana? Porque eu entendi que um crescimento de uma cidade, ele não se dá somente com seus itabaianenses. Ele tem que provocar situações de que a cidade seja prazerosa, de que a cidade seja um atrativo para também chamar outras pessoas para morar, né? E eu fui muito assertivo, porque com o urbanismo eu entendi que eu tinha que apontar um bairro ou bairros diferenciados de forma que seja acolhedora. Mas quem vai ter a capacidade de dizer que está bom ou ruim, que vai se sentir acolhido, não é o arquiteto. O arquiteto apenas aponta um caminho. Mas quem vai decidir se aquela região ou aquele local merece ser compreendido dessa forma é o próprio visitante, é o próprio itabaianense, o próprio povo. Então foi o que aconteceu. Quando a gente consegue fazer aquela Avenida do Chiara, não só aquela, mas também fiz do Luiz Gonzaga, deixei um formato bacana lá no Jardim Universitário, que é a parte norte da cidade, que fica perto do Universitário, que eu chamei de Jardim Universitário. Mas eu já deixei inclinado eixos e que apontava que mais tarde poderia vir uma avenida. E assim aconteceu, né? O Jardim Universitário hoje ganhou uma nova avenida, né? Ou foi empreendedor, ou foi prefeitura que fez, eu não sei. Eu sei que eu já deixei inclinado um eixo lá, tem uma praça, uma rotatória já aguardando. Aquele que eu pude fazer, que foi Luiz Gonzaga, está lá, um loteamento lindo, com as ruas que tem o nome inclusive de canções do Luiz Gonzaga, né? Justamente para trazer toda essa questão humana, né? São mais de 200 espécies do semiárido, né? Lá tem macambira, tem tantas outras espécies nativas aí do semiárido, justamente para dar esse clima. E aqui eu aproveito, né, para falar a frase do Alisson Brito, né? Alisson Brito, ele que é um contador, né? Inclusive ele está hoje ele está localizado hoje na avenida chamada Avenida do Chiara, né? Ele diz assim, que a Ethos não faz loteamento, ela faz cenários. Olha aí. Cara, eu fiquei muito feliz com isso, porque foi exatamente isso que eu encontrei com esses cenários para a gente atrair as pessoas para vir morar aqui em Itabaiana, né? Com certeza. Foi isso. E que felicidade você, enquanto empreendedor, escutar isso da sua empresa, né? Não é um resultado só financeiro, mas olha que legal você criar cenários para a população viver, né? Então, quando a gente fala de empreender, de criar uma empresa, né? E aí do marketing também, a gente precisa oferecer uma promessa que realmente mude a vida das pessoas, né, Edson? Não algo sem um fundo, né? Porque, veja, com a formação, né, da própria Chiara Lupic, né, que nasceu dentro do Evangelho, sobretudo na Igreja Católica, mas que o Movimentos Focolares ele é ecumênico, né, ou seja, agrega qualquer orientação religiosa. Então foi essa formação que eu tive por vários anos e ainda hoje. Depois o seio da família, né, fui criado com esses valores de família.
Depois a arquitetura, que por si só é uma matéria humana, né? Que é o campo das humanas, ou seja, todo o meu ser foi preparado para cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas não é só quando ela cai na pior. Cuidar de pessoas não é somente quando ela está realmente precisando. Não, é muito mais que isso. É você criar um ambiente favorável para que essa pessoa cresça e ela mesma encontre as suas respostas nas suas dores. Então, se você observar o que a Ethos fez, foi isso. Foi preparar um cenário para que o ser humano seja bem inserido e ela encontre ali uma resposta melhor para suas condições de vida. Então, quando você aponta todo esse cenário, que eu chamo de duas partes aí, eu chamo cidade visível e cidade invisível. Pois é. A Ethos também faz cidades invisíveis, você sabia? Você quer saber como? Me explica pra gente aí, pessoal. Eu já vi você falando isso, mas não vou dar spoiler. Então explica para os nossos É muito seguidores. forte, né? Porque, veja, cidade visível, claro, essa frase não é minha. É de um livro que eu li chamado Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Praticamente é um livro que todos os arquitetos leem quando passam nas cadeiras. Isso ficou muito forte para mim. A cidade visível é tátil. É a avenida que você está vendo, é o concreto, é aquela planta que foi feita ali, é uma arquitetura que foi feita, a praça, tátil. A invisível são os relacionamentos que são criados nessas praças, né? Exemplo, quando você passa na praça Chiara Lubich, você lembra do dia 14. Aquilo está impregnado em você. Então, quando você passa, você vê a imagem de que um dia você teve ali, de que um dia teve um ambiente cultural. Mas só você sabe. E quando alguém não sabe ou não viveu, você vai contar para essa pessoa, essa cidade invisível, para aquele que não sentiu isso, né? Ou então, fica imaginando agora que diariamente na avenida, quantos casais começaram seus relacionamentos nessa caminhada, né? Ou até mesmo desfizeram seus relacionamentos nessa caminhada. Mas entenda, isso vai ficar no seu coração, vai ficar na história de cada homem, que só ele está vendo aquilo. Então, eu passo, vejo concreto, mas alguém passa e vai dizer, ali, naquela curva do Chiara, ou naquele Euame Itabaiana, foi aqui onde eu encontrei meu amor. Aqui, eu lembro do abraço que eu dei quando alguém, por muito tempo eu não via. Então, essa cidade invisível que vai sendo criada, né? Que legal, Edson. Porque, na verdade, a Ethos, ela faz justamente locais onde o ser humano seja inserido, né? Que é um grande desafio para a arquitetura e urbanismo, você construir uma cidade, mas jamais esquecer para quem ela foi feita, que foi para o ser humano. Sim. E através do empreendedorismo, que a gente teve a condição de trazer os nossos conhecimentos para o campo empreendedor. Por quê? Porque seria quase impossível, pelo menos a nossa mentalidade nordestina, um camarada contratar um arquiteto e fazer ouvir o arquiteto como vai ser. Em geral, quem contrata já diz o que quer. Pensando muito no gasto, né? Porque eles estão atentos, exatamente, eles estão atentos aos gastos, né? O quanto vai ganhar. Na minha percepção, não. Os nossos ganhos serão a longo prazo. Tanto é quando você fala que a Ethos divide o seu lucro com a comunidade, é verdade. Mas no final, quem sai ganhando somos todos nós. Eu não perco um centavo. Sim. Por quê? Observe que quando a Ethos vai, o seu metro quadrado é o mais caro. Portanto, por quê? Porque está agregado valores que a Ethos colocou ali. Enquanto que, em geral, empresários, empreendedores de um outro nível, que talvez não tenham conhecimento, ou talvez não deixe aquele profissional apontar novos caminhos ou novas metodologias que tragam realmente o bom gosto, ele pode até ganhar dinheiro ali momentâneo, mas não consegue mais repetir, porque, de repente, não apresenta um produto de boa qualidade, né? E digo mais, quando a Ethos imprime essa velocidade e o formato que ela faz, a cidade cria um sarrafo, vamos dizer assim, desculpa a expressão. Então a gente puxa o sarrafo para cima, ou seja, a gente aumenta a qualidade. Quando a gente faz isso, a partir de agora você tem um balizador. Não é qualquer coisa mais que o itabanense vai querer. Quando você vai apontar um caminho agora, não, tem que ser igual a Ethos ou maior, senão nós não aceitamos, né? É muita história, meu amigo. É muita história. E a gente pode fazer um paralelo com a construção de marca, né, Edson? Por exemplo,
quem constrói uma marca pensando muito só em vender, ele não vai construir uma marca com significado, atrelando a emoções, só está lá no funcional. Compre isso porque é bom e tem um valor baixo, e não está agregando a uma memória afetiva, não está agregando aí ao emocional, não está transformando a vida das pessoas. Logo, essa marca ela vai acabar no esquecimento, né, Edson? Sim, claro. Exato, né? Eu lembro que a Love Marks, né? Eu acho bonito esse conceito do Love Marks, ou seja, fazer as pessoas a se apaixonar pela sua marca. Eu acho que aí é onde é o segredo, né? Por quê? Porque a partir daí não vai ter tempo ruim para essa empresa. Mesmo no momento de baixa, né? Vamos dizer assim, um momento ruim, as pessoas vão comprar nessa mão porque sabem que vai ter um elemento agregador Já aí, né? Já criou um vínculo, né? Isso, exatamente. Pois é. E assim, para você chegar onde você chegou, construir esses 30%, eu sei que não foi fácil, mas também você não fez sozinho. Eu quero entender como é que você gerencia a sua equipe, os seus colaboradores, seus fornecedores. Como é que você faz para gerenciar tanta gente ao redor de você para que as coisas corram bem? Como é? Que legal. Agradeço a pergunta, foi uma pergunta muito, muito oportuna. Eu tenho uma frase para isso. Eu chego com meus colaboradores, sobretudo aqueles que estão mais próximos de mim, né? Que eu chamo no primeiro escalão, vamos dizer assim. Não que ser humano, a qualidade de um ser humano para outro é igual, mas naturalmente o seu posicionamento profissional difere, né? Tem duas frases, na verdade, lembrei agora. Uma, só existirá empresa forte com hierarquia forte. Vou repetir, só vai existir empresa forte com hierarquia forte. Então, eu não abro mão da hierarquia, né? Até lembro aqui do livro Sun Tzu, né, o Arte da Guerra. Ele diz que o líder ele pode levar desgraça para a fileira. E como é que ele consegue? Muitas vezes quando um rei dá uma ordem a um soldado. Aí fica difícil, porque o general fica sem vamos dizer, sem norte, sem força, então a empresa começa a desgovernar toda, né? Ou seja, eu como CEO da empresa eu não posso dar uma ordem ao soldado lá embaixo, não posso, porque aí eu desmereço a parte gerencial ou de diretoria. Então esse é o primeiro ponto. Só existirá empresa forte com hierarquia forte, né? E quer saber o segundo ponto? Quero saber, estou na guarda. O segundo ponto é o seguinte: para encorajar cada um, que seja do soldado ao general, vamos dizer assim, ou que seja do colaborador à parte gerencial da diretoria, na dúvida, faça. Cara, vou repetir, na dúvida, faça. Isso eu encorajo, porque eu acredito que na dúvida, faça. Então, intuitivamente, ele entende que metade pode dar certo ou metade pode não dar certo. Mas eu acho que não vai ser algo que vai destruir a empresa com aquela ação individual dele. Sim. Mas terá um grande aprendizado. E se por acaso eu tiver uma equipe toda hora, de que forma para que eu consiga caminhar, e toda vez ele tem que parar e perguntar aos seus superiores, acaba, de alguma forma, perdendo tempo. Tempo e ideias também, ideias. Né? Porque às vezes você tem uma ideia que a pessoa vai ter que passar para outra e não está com aquele tempo no momento. Se ela já tivesse feito, talvez o resultado positivo daquilo ia ser muito maior, né? Aí vem a segunda pergunta, né? Quando tem algo que está fora da ordem e o indivíduo ele toma uma decisão una. Ele entende que naquele ponto ele consegue fazer. A pergunta vem em seguida, quando ele sai das normativas da empresa, vamos dizer: amigo, senta aqui, o que você aprendeu com isso? E pode ser positivo. Mas se eu errei, deu um prejuízo, calma, fique tranquilo. Você acertou, porque você teve coragem. Eu até lembrei agora de Elon Musk, né? Ele disse que dados é tudo, né? Então, quando ele perdeu dois foguetes, né, que estouraram aí, ele ficava alegre, sorrindo e feliz. As pessoas ficaram sem entender. Porque agora tem um dado suficiente para melhorar o terceiro. Para saber que assim não vai dar certo. Aquilo foi demais. Eu digo, caramba, que coisa linda, porque esse é o fato, né? Não é você agora ficar chorando, se lamentando aquilo que perdeu. Não, o que é? Aprender o que com isso? No próximo você vai fazer como? Então, nós chegamos a 30% em 15 anos, que é como um sonho, na verdade, é quase surreal isso aqui. E naturalmente isso foi feito com muitos braços, muitas mentes.
mas foram mentes encorajadas pela sua liderança, foram mentes encorajadas a fazer o que tem que ser feito. E se caso, de alguma forma, aquilo não saiu com o resultado esperado para o momento, mas ele já está pronto para o segundo. Então, nosso time é todo feito assim. E é legal que a gente, enquanto empreendedor, a gente se coloque nessa, né? De olhar para quem a gente atende e pensar como a gente pode ajudar de fato. Às vezes a pessoa chega com uma coisa, um problema para você resolver, mas às vezes você para e pensa, poxa, será que eu não consigo resolver de uma forma melhor, dar uma solução ainda melhor, né, Edson? Perfeito. Então, todo o nosso time ele está voltado a outro. Eu lembro mais uma vez de Chiara Lubich, né? Chiara Lubich, todo o ensinamento dela veio do próprio Cristo, né? Do grande mestre. Então, você vê que ele pega a ideia do próprio Cristo, estar atento ao outro, né? O outro é que é o grande mestre, né? Eu só aqui estou para servir. E aí, mas parafraseando o próprio mestre, ele diz o quê? O próprio Cristo. O maior é aquele que serve. Então, todo o nosso time é pronto a servir. Essa que é a beleza. Então, a gente vê o tempo passa, que a gente nem vê, e a gente já quer que a segunda venha, porque a gente quer continuar essa coisa linda. E assim a gente não cansa, a gente não para, porque há um grande propósito em tudo isso, né, Tiago? Exatamente. Vamos pegar esse gancho aí para propósito, porque eu vejo que é muito forte na sua história, né, no seu livro que eu coloquei até aqui. Quem está nos assistindo com o vídeo vai ver. É um livro do Edson, autografado, inclusive. Olha muito aí. Chique, né? Que você tem muito essa mentalidade de empreender para a população, não para si, né? Eu queria entender qual que é o seu propósito maior, Edson. Então, inclusive eu tenho um quadro de Chiara Lubich, né, que eu extraí de uma revista Cidade Nova, que é uma revista do Movimento Socolares. Ela tem uma frase assim, extraí do editorial: só pessoas que amam são capazes de fazer a riqueza circular entre todos, de construir uma estrutura a serviço do bem comum. Então, essa frase ela me permeia, essa frase eu faço dela o meu verbo de ação para a minha vida. Acredito que quem toca em mim, quem vem comigo, quem vê os meus stories, quem participa da minha vida mais próximo, quer saber um pouco da minha vida, acredito que eu esteja emanando isso. Senão vou ter que melhorar, né? Porque a minha ideia é que as pessoas vejam em mim alguém que circula, alguém que cria estrutura para fazer a economia circular. Sim. Porque, como disse a própria frase, a riqueza ela vai emanar dessa circulação de produtos ou serviços ou de talentos. A pobreza acontece quando há um acúmulo. Exemplo, estamos num país capitalista, estamos no mundo capitalista, é verdade. Mas eu acredito que o capitalismo ele tem dois viés, um acumulativo e um outro de circulando, todo sai ganhando. Então, eu acredito que há um capitalismo de circulação que acaba toda uma população ganhando, né? E é isso que a gente tenta fazer com a nossa vida, acho que nem tento, eu acho que eu faço mesmo, isso fazer valer, para que chegue a pelo menos as pessoas que acreditam que ela é capaz também da riqueza chegar na mão dele através dessa circulação. Exato, e aí quando você passa lá pela Avenida do Chiara, você vê, né, vários restaurantes, tudo cheio, cada dia que passa mais empresas chegando, empresas de beleza, mercearia, várias coisas. Como é que você se sente quando você sai para dar uma caminhada, sai de carro e vê isso acontecendo, o seu propósito, né, a economia girando, como é que você se sente? Que estamos no caminho certo, né, que a proposta que nós intuímos lá no passado deu muito certo, né, e outra coisa importante, né, independente se o Edson está bem ou não está bem, o importante é que as pessoas estão bem. As pessoas estando bem, fatalmente eu estarei bem. Por quê? Essa circulação da alegria, do contentamento, do conforto, eu também estou inserido de alguma forma. Não é necessário que as coisas sejam para mim, sou eu que fiz, essa coisa possessiva. Não. Eu até tenho uma frase que eu adoro muito, diz assim: se você for capaz de não se incomodar de que você faça grandes obras e que outras pessoas, ou instituições, ou uma comunidade entenda que foi elas que fizeram e não você, então você está pronto para fazer grandes obras. Exato. Então, se você entende que tudo isso foi você, que a população te deve, então você não está pronto, porque de fato você vai criar uma grande frustração, vai criar uma expectativa que não existe, mesmo porque tudo que a Edson fez, ela fez para todos, então já não me pertence, ela pertence a cada um, e pertencendo a cada um, também me pertence.
Exatamente. Por quê? Porque a tendência dessa geração entender, ela tocar na que eu chamo de cultura da abundância. Porque eu acho que Itabaiana passou por um processo, talvez a sua geração não viu isso, não vai ver isso, ou talvez foi o finalzinho dessa geração, a geração da escassez. O que era Itabaiana antes da Edson? Ela é imbuída numa geração da escassez, ou seja, tinha uma competição aqui de quem era o comerciante mais rico. Então, portanto, eu tenho que acumular mais do que o outro. Nessa corrida, só tinha acumuladores. Acumulando não circula, não circulando, pobreza. Então, ele tinha grandes bens que entendia que valia não sei quanto, mas de fato foi ele que botou isso na cabeça, porque ninguém paga mais aquele valor, Sim. Então pobreza. Agora não, agora através da Ethos, que deu esse passo e agora tem tantas outras empresas, nós conseguimos assim fazer a cultura da abundância, ou seja, de circular os talentos, circular os produtos mais rápido e, portanto, mais pessoas mais ricas, porque estamos agora todos abundantes, né? Então, por exemplo, no passado, para uma geração conversar com a outra não era tão fácil. Exemplo, vou conversar com o Edson, então criava-se uma barreira. Pô, o Edson está em um outro patamar, quem sou eu para falar com ele? Agora não. Com o advento das internet e como a cidade vem se posicionando, não, Edson é tátil, Edson é um ser humano, assim como tem os meus sonhos, ele também tem um deles, sim, vamos bater um papo, vamos interagir, daí eu ganho e você ganha. Você ganha ao conversar comigo a experiência e eu ganho sua juventude e a esperança em um dia melhor. Então os dois saem ganhando, né? Com certeza. E você falou disso, me veio também da integração da cidade em si, né? Quando você cria bairros projetados, assim, você começa a integrar várias partes da cidade e até você falou dessa coisa das pessoas se encontrarem, promove até mesmo um encontro mesmo de pessoas que moram longe, mas que passam pelo mesmo lugar, né? É interessante pensar nesse viés também, né? Por exemplo, uma coisa que eu estou muito feliz, era um sonho antigo, né? Eu queria integrar mais a cidade, mas em 15 anos a cidade de bom tamanho, a velocidade que a gente está imprimindo, fatalmente um momento uma prefeitura, outros empreendedores vão continuar esse trabalho. Eu estou muito feliz com a integração ali, né? Com a Avenida da Integração, que liga dois bairros, que era Lupe, que é o São Cristóvão. Então, aquela comunidade era uma comunidade de mais de 100 anos que já habitavam pessoas ali. E de fato, eu entendo que, de repente, uma iniciativa pública, ou melhor, não consegue atender e é natural. Mas com a força do empreendedorismo, com o olhar dessa integração, com todo esse propósito, sim, é possível. E aí, cara, você vai ver que a população vai ficando mais rica. Por exemplo, ela vai ficando rica por quê? Primeiro, os seus hábitos vai mudando. Essa é a verdadeira riqueza, a mudança de hábito. Segundo, ela tem esperança de dias melhores, porque a casa dela ali agora vai valer mais. Ela está inserido agora no mapa, que outrora, de repente, nem estaria inserido, porque ficaria no canto, isolado, num gueto. Quando passa essa via, a casa que era antes da Edson Incorporadora valia R$5.000, hoje vale 50, 70, 100 mil reais. E não estamos falando de uma casa, estamos falando de dezenas de casas. O que acontece com esse movimento? A população fica mais rica, chega mais pessoas à abundância. Entendeu? Chega mais acesso a serviço. Chega mais acesso a serviço e etc. Então, assim, esse é o papel de uma incorporadora que realmente está pautada em trazer o melhor para uma comunidade. Você vai dizer, mas Edson, isso é um papel de um político. Eu entendo que política é a política da ação. Essa é a verdadeira política, né? Ou seja, qualquer um pode fazer uma boa ação. E no caso de uma incorporadora que mexe com imobiliário, quer saber? É da ordem dela que realmente faça o que tem que ser feito, né? Sim, com certeza, Edson. E assim, é legal a gente trabalhar com propósito em todas as áreas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a cultura, que eu vejo que é algo muito forte para você, para Edson, né? Tem o dia 14, lá na Praça do Chiara, tem incentivo a eventos, apresentações, coisa que a gente não vê tanto, infelizmente, por aqui, ou não via, né? Mas que com esses novos lugares, né, trazidos aí pela Ethos, pôde-se ver mais, né, através desses eventos aí do dia 14, e aqui no Itabaiana também, vez ou outra tem algumas coisas. Para você e para a sua empresa, qual que é a importância, né, de um empreendedor abrir os olhos para a cultura? Olha tudo, você quer ver? Eu vou dizer um caso do Nixon. Nixon, ele veio do teatro, você sabe que a Edson cofundou cofundamos aí juntamente com o Rafael Ketchup, assim conhecido, a Grazi, né? E toda uma companhia, o Will e tantos outros, uma companhia de teatro chamado E-Teatro,
que depois veio ter outros nomes, Eita Teatro, etc. Mas ela começou como teatro, né? Porque nós também colocamos, se você depois quiser pesquisar, não sei se você conhece, a TV é cultura. Conheço. Que nós cobrimos todos esses eventos para deixar tudo registrado e está lá até hoje, graças a Deus. Nós sempre tivemos esse cuidado, né? De deixar tudo registrado. E o Nixon, ele era um coadjuvante aí nessa companhia, né? E desse teatro eu acabei contratando ele para Ethos Incorporadora. Ele cresceu muito conosco lá e ele se enveredou pelas questões financeiras, né? Hoje ele é um assessor, da XP, em Aracaju, inclusive, né? E foi lindo a forma que ele teve um carinho, o zelo para dizer que estava saindo e agradecendo, se eu estava de acordo. Foi lindo demais. E hoje, ainda ontem eu conversei com ele sobre o quê? Sobre investimento, né? Porque eu também agora tenho um banco. E de alguma forma ele me ajuda a apontar caminhos, como eu devo agir. Então é isso, cara. Então quando você investe na cultura, de fato, cedo ou tarde, aquilo também vai voltar para você. Porque você acabou colocando ou dando força, apontando um caminho para alguém, melhorar a sua vida e que possivelmente um dia também ela vai ajudar a sua. Você imagine que esse garoto não tivesse contato conosco e fosse um garoto que não acessasse a cultura. Fatalmente ele poderia ter seu brilho, ele poderia ter também outros ganhos, mas talvez não teria um ganho de um cunho tão grande como esse, de mais tarde estar trabalhando até em banco ao poder de voltar a me ajudar. Então, é por isso que eu sempre acredito na cultura, porque ela é um dos maiores formadores de pessoas para o bem comum. É o que eu imagino, é isso. E de entregar arte, né? Acesso à arte para a sociedade também, né, Edson? É porque a arte, o que acontece com a arte, né? Eu acredito que a arte é o suprassumo do ser humano. É onde diferencia o homem irracional do homem racional. Eu acho que ele começa a perceber a seu intelecto através da arte e cultura. Por quê? Ali você vai ter um olhar de sensorial, você vai ter um olhar de percepção, você vai ter um olhar de intuições. E a arte e a cultura, ela te traz isso que é do âmago do ser humano. Senão você vira uma mecânica, né? Quando você tira arte e cultura, você vira um mecânico, você vira um cara que está só no fisiologismo, né? Uhum. Você acorda, dorme, come, faz sexo, sei lá, e faz suas secreções, etc. Você vira um animal quando você tira a arte e cultura, a sensibilidade do ser humano. Então, a arte e cultura traz a sensibilidade, na verdade, traz a pureza do ser humano, né? E aí é questionável isso, porque nem todos, ou nem todas as agremiações, ou de repente alguns poderes ou algumas associações não quer muito uma sociedade que esteja ciente do seu papel aqui entre nós, né? Então a arte dá essa abertura. Né? Mas será que todas as associações vão querer isso? Será que elas não vão ficar ameaçadas se não vai vir outros seres que consiga suplantar a cada um? Eu já entendo que é de ordem natural, que as pessoas que virão depois de Edson serão melhor do que eu. Eu não tenho dúvida. Senão não contribuir para o crescimento do ser humano. Exatamente. Porque eu penso que a próxima geração, ela de alguma forma, direta ou indireta, ou pelo menos os que estão em minha volta, cabe a mim melhorar para eu entregar uma geração melhor. Se a próxima geração não melhora, eu acho que eu falhei em alguma coisa. Com certeza, é um papel nosso ser um agente de mudança, né? Exatamente. Pois é, Edson. E eu vejo que você fala muito, né, sobre essa parte de lazer, de cultura, de esporte que veio através aí da força do empreendedorismo, no seu caso. Mas e para quem não é dessa área, né, da incorporadora? Para um cara que tem um supermercado, para um cara que tem uma barbearia, para de repente um empreendedor ou empreendedora que tem uma empresa de qualquer área, como é que faz para abrir o olhar para essas outras áreas aí, para ter um papel social importante para a sociedade, sendo redundante aqui? Olha, eu diria o seguinte, não custa muito e também é muito simples de fazer, mas também ao mesmo tempo complexo. Por quê? Porque é cultura, vem da parte cultural. Veja, quando você trabalha em alguma área, mas que você dispersa ali pelo menos um percentual do seu trabalho para devolver alguém gratuitamente, isso de alguma forma já te transforma num cara diferenciado. Apesar de que
aqui em Itabaiana mesmo, eu acredito que boa parte já fazem isso, né? Fico imaginando um salão de cortes, né? Ora, se você faz 100 cortes em determinado período, rapaz, eu acho que Deus vai ficar muito contente e seus negócios vão crescer muito quando você diz, eu vou separar um tempo para ir para uma comunidade para eu cortar de graça. Isso aqui já é o suprassumo. Você leva esperança para cada um. Então, quando você faz um trabalho aí, nos seus trabalhos aí de marca, eu tenho certeza que você deve separar algo gratuitamente para alguém, para que também sinta a sua marca, para que ele entenda que há um ser humano em você. Você não é só uma máquina de ganhar dinheiro, também você é um ser humano que possa contribuir um pouco mais. Você vai me dizer, mas os governantes, eu já pago imposto para isso. Mas veja, é uma coisa imposta, o nome já diz, imposta. No fundo, você gostaria de pagar esse imposto? Não. Então você não está fazendo de coração. Você até paga, mas amarrado, aquilo até lhe adoece de repente. Então faz a sua parte gratuita. Eu acho que essa aqui é um grande começo para toda essa história, né, da cultura e arte. É você entregar parte do seu tempo, do seu serviço gratuitamente. Abrir o olho para como é que eu posso ajudar a vida de alguém, né? Exemplo, eu lembro da Etos, você tem uma ideia? Nós já entregamos à cidade aí milhões, dezenas de milhões de reais em doações. Nós fizemos inclusive um agora para o Corpo de Bombeiro. E olha que não foi a pior área, foi uma das melhores áreas, foi na avenida, perto do centro. E por que a gente fez isso, essa doação? Porque o Corpo do Bombeiro perto do centro, acontecendo algum sinistro no centro, fica rápido de locomoção. E essa avenida ela está de tal forma também que fica perto do shopping, ou seja, ela fica muito bem viável. Eu sou obrigado a fazer aquilo? Não, mas eu fiz porque isso me faz bem e acredito que faz bem a toda uma sociedade. E a população vai criando essa expectativa sobre você, dizendo, cara, esse cara é diferenciado. Mas eu não me acho diferenciado, eu acho que eu estou fazendo o que tem que ser feito. É o contrário. E Deus me abençoa com isso, com esse jeito de eu fazer. Por quê? Porque as coisas vão acontecendo positivamente na minha vida. Sim, e eu acredito muito que todo mundo tem um papel social, né? A pessoa, enquanto empreendedor, ela precisa realmente fazer algo produtivo para a sociedade, para estar ajudando a vida de alguém, né? Não só isso, como você falou, os impostos, sim, a gente paga imposto, a gente tem que cobrar dos governantes que eles façam, né, o que tem que ser feito, mas a gente também pode fazer a diferença na vida de alguém, a gente pode contribuir de uma forma positiva. E é legal também a gente falar sobre o marketing, né? Muitas empresas gostam de fazer só para mostrar, né? Só colocar um atributo aí na marca de que a minha marca é solidária. Sim, mas e que as ações que você faz quanto a isso, né, Edson? Então é legal a gente ver empreendedores que, como você e vários outros que a gente tem contato também, que levam a sério esse atributo, levam a sério esse lado humano mesmo, né? E aqui eu tenho uma questão que a gente precisa falar aqui, que é o quanto que Edson já foi criticado, chamado de maluco, por ter essas ideias. Vou fazer 30% da cidade aqui, eu vou abrir um bairro novo, vou direcionar os olhares para tal área da cidade, vou trazer os itabaianistas, como você que legal, sim, para quererem morar aqui. Imagino que as pessoas tenham duvidado muito, né, desse seu sonho. Como é que você lidou com esses comentários negativos, com essas dúvidas, Edson? Veja, eu vou fazer como Elon Musk uma vez disse, né? Ele disse que você é chamado de maluco até não dar resultado. Mas quando você deu resultado, você passa a ser gênio. E é sempre assim, né? É importante você ouvir as críticas. Aliás, elas é que devem fazer você crescer. Cuidado com os elogios. Esse é que é um perigo. Quando todo mundo estiver elogiando, cara, fica atento, porque o precipício da derrota está logo ali. É só você se envaidecer um pouco, você cai. Então, vou repetir. Agradeça as críticas, veja o que realmente você possa melhorar com as críticas, agradeça a todos e cuidado com os elogios, porque esses aqui vão fazer você cair, não são as críticas. E sim, as críticas podem te machucar se você realmente não estiver à altura de recebê-las. E se você realmente leva muito a sério a crítica, de forma que aquilo pode te machucar, é porque ainda você não está pronto para crescer. E é natural, porque realmente ela também pode lhe derrubar, porque você vai ficar magoado, chateado. Não faça isso, você só agradeça. Então, quando alguém te faz a crítica, agradeça, porque ele está tentando te orientar para uma ótica que a experiência de vida dele só chegou até ali.
Então você agradece e compreende que o mundo dele é só até ali e tenta agregar alguma coisa se aquilo tem a ver com o seu dia a dia ou não. É uma forma de filtrar, na verdade. Perfeito, né? perfeito. Então, assim, o grande lance é que as pessoas ficam chateadas com a crítica. Essa pessoa não está pronta ainda para o sucesso. O sucesso que eu digo aqui não é grana ou não ter grana. O sucesso é você conquistar os seus sonhos, é você realizar algo bem as suas obras. objetivo, né? Porque de repente o camarada quer ser o melhor que ele... Sucesso. Sucesso é simples, é você fazer algo que você venha fazer, seja de varrer uma casa, seja de fazer um livro, de fazer um podcast, o melhor que você puder. Daí, quando eu sentei aqui, eu fiquei olhando assim em volta, né? De como o cara é caprichoso, quer dizer, ele dá o melhor que ele tem. Pronto. Então você é um cara de sucesso. Se o outro criticou, agradece. E se ele quiser até eu digo o seguinte, muitas vezes, quando alguém critica: tá, tudo bem, eu já agradeço, agora vamos lá. Te interessa saber como é que eu cheguei a esse resultado? Exato. Eu tive uma conversa essa semana de uma outra geração, um senhor tinha uns 70 anos, né? E que ele, de alguma forma, me teceu uma crítica, né? Mais ou menos nessa linha aí, né? Se eu fosse ele, eu era o cara mais rico de Itabaiana, porque eu sou um cara muito doado e etc. Aí eu disse: não, eu agradeço, né? Mas vamos melhorar, vamos tentar conversar. Porque quando você faz isso, eu saio como entrei e você sai como entrou. Não é um diálogo, né? Ninguém Ele só cresceu. Lá. Vamos fazer o seguinte: ao invés disso, pergunte como foi que eu chego a esse resultado e o porquê. Pronto, aí a gente estabelece um diálogo. De repente, nisso aqui você vai me apontar um caminho mais seguro, e aí eu posso te ouvir, ou você entende que realmente o meu caminho é interessante. Mas é a crítica pela crítica, que muitas vezes, outra coisa importante, a crítica do fato é interessante, ou seja, criticar algo, dizer um feedback sobre aquilo, excelente. Mas quando uma crítica é um julgamento, aí já muda de escala, porque de fato, quem julga, esse camarada não é seu amigo. Isso está escrito na Bíblia, inclusive. O seu julgador, ele não é seu amigo. Porque se ele julga, baseado em quê? Então, isso não é construtivo. Ao invés dele fazer um julgamento, ele pode pegar na tua mão e dizer, como eu disse antes: amigo, como foi que chegou a esse resultado? Eu tenho uma sugestão melhor. Aí fica legal. Agora, o que a gente vê é que as pessoas fazem a crítica e também não tem nenhuma sugestão. E muitas vezes esse julgamento é um reflexo da própria pessoa, né, Edson? Também. Às vezes ela está olhando tanto para o lado porque ela não quer olhar para si e também não olha para frente, né? Não consegue desbravar os seus próprios caminhos. É porque as pessoas julgam ou fazem suas críticas segundo as suas experiências, né? Exemplo: como é que você conseguiu tudo isso? Que besteira eu faria? Tá, e você construiu o quê? Eu não fiz nenhum... Eu nunca enchi um balão nunca enchi uma bexiga. Bom, então você não tem argumento, sinceridade. Então, você faz a crítica, ótimo, então me dê a sugestão em seguida. Aí muitas vezes é assim: faça a crítica. Mas eu não sei qual é a solução. Ou seja... Mas é isso, né? Então, assim, na prática, você como você falou, um doido, como foi que você disse? Eu disse que as pessoas às vezes duvidavam, né? Chamavam, nossa, que ideia maluca. Então, a ideia maluca é até você não entregar um resultado. Depois você entrega um resultado, você vira gênio. Exatamente, Edson. Pois é. E agora a gente quer ouvir de Edson um conselho aí para outros empreendedores. O que é que você acha que você pode ajudar e agregar a vida de outros empreendedores? Ficar sempre atento, né, às oportunidades, né? E as oportunidades, na verdade, eu não acho que ela é um cavalo branco que passa selado e você tem que agarrar aquela oportunidade, senão não vem outra. Às vezes ela vem disfarçada, né? Não, ela não vem, na verdade. Eu acho sempre que é você quem busca, é você quem provoca, né? Assim como um jogador bom, um atacante bom, ele provoca situações, ele é quem provoca o pênalti. Então, assim, seja um provocador, mas dentro da sabedoria, né? E observar os passos de quem está fazendo, ir lá conversar, trocar ideias, experiências, porque aquilo vai reforçando em você uma certeza e uma clareza dos seus sonhos. E aí você vai montando e já vendo os seus sonhos acontecer. Outra coisa interessante, eu vi essa semana sobre isso, que é o seguinte: amigo, você tem um sonho? Imagine como você já estivesse imagine que você já alcançou, viva como de fato já aconteceu. É só questão de tempo. Então, assim, se você quer ser
o melhor empreendedor no ramo de comunicação. Então viva esse sonho como se já estivesse acontecido. Se comporte como já estivesse acontecido, que em algum momento ele acontecerá. Ou seja, vá conversar com os grandes, se vista como os grandes, fale como os grandes, pesquise o que os grandes pesquisam. Estude, né? Estude como os grandes estudaram. Tenha a sapiência de perder, assim como também os grandes já perderam para ganhar. Agora, nas primeiras percas, você começa a chorar, começa a se lamentar e coloca a culpa em alguém, então você não é detentor daquela glória, porque a glória e o sucesso virá para aqueles que têm ressignificado. Ou seja, se houve algum passo atrás necessário muitas vezes, então agradece, fica tranquilo e espere o melhor momento e continua caminhando. Mas lembre-se, nunca deixe de acreditar nos seus sonhos, mas, sobretudo, conversa com pessoas que já chegaram lá. Aquilo vai reforçar ainda mais a tua visão e, com certeza, a realização ficará muito mais prática. Exato. Assim, boa parte desse podcast é isso, né? É dar a voz a pessoas que a gente sabe que tem uma história muito interessante, que tem muito a compartilhar, para que os nossos seguidores aprendam, ouçam e possam tirar lições valiosas, assim como eu tiro também, né? Aqui, só hoje aqui já foram vários insights super importantíssimos aqui. Agora, um assunto que a gente não falou, né? Que é o Edson, além da incorporadora, o Edson do Girobank. De onde surgiu essa ideia, Edson? Me fala um pouquinho sobre essa sua empresa também. E já te aproveito também, se você me dá um espaço, eu quero falar sobre o Destrava Itabaiana. Pronto, pode ficar à vontade. Que foi um negócio absurdo. Eu diria que tanto a Girobank como o Destrava Itabaiana são duas coisas disruptivas, mas vamos falar aqui do Girobank. O Girobank é um sonho que acontece em 2018, né? Ela nasce com a FortePay, né? Na verdade é uma plataforma de pagamentos, assim como era a PicPay, né? Etc. Então eu conectei alguns técnicos, né, da área e me deram essa beleza na minha mão, né? Então rodamos a cidade aí, mais de 20 milhões de reais, foi lindo demais. Então tinha QR Code em tudo que era lugar. O QR Code chegou aqui em Itabaiana através da FortePay. Uhum. Era um sucesso, né? Mas só que naquele momento eu acredito que eu não estava preparado para o que poderia vir e nem também a cidade e tecnologia não estava preparado. Por quê? Porque para você conseguir deixar dinheiro na plataforma, eu precisava de 3 dias úteis para que aparecesse o valor na plataforma. Então isso dava uma margem muito grande às incertezas, vamos dizer assim, né? Apesar que, graças a Deus, sempre cumpri tudo certinho, graças a Deus. Mas aquilo não rodava na medida necessária, né? Mas que corrigiu muitas dores, né? do troco, né? Não precisava de troco, porque era ali, né? Foi um spoiler do Pix, né? Na verdade. Na verdade, carinhosamente, as pessoas dizem: Edson, você foi que criou o Pix em Itabaiana e tal. Foi basicamente isso, exatamente, porque era CNPJ, CPF, CNPJ, que era assim que era transitado, porque o dinheiro corria dentro da plataforma, né? Eu ganhava algumas taxas com essa transação interna, né? Mas era isso, né? Mas nós tínhamos algumas dores, que era justamente a entrada do financeiro não era tão rápido, então aquilo demorava e não criava uma ligação rápida com o cliente, né? Essa é uma. 2, passado esse momento eu entendi e estava começando também já a pandemia, então eu recuei, eu incubei, né? A gente chama de incubar, incubamos aí a FortePay, não é um momento, eu tenho que reaprender, então paguei a cada um o que era devido, eu incubei isso aqui, mas ficou no meu coração, latente. Quando chegou a pandemia, 2 anos já, inclusive foi no ano da eleição, né? Você imagina, tem uma coisa aqui bem interessante, viu? Era a eleição acontecendo, eu indo para os comícios e etc., mas ao mesmo tempo conversando com pessoas do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo e tantas outras entidades financeiras, né? E at-labels, ou seja, aluguel de tecnologia, que eu comecei a conhecer esse mundo. Eu digo, peraí, vê se eu entendi. Alto lá. Quer dizer que eu não preciso mais ter um corpo técnico, eu posso contratar tecnologia. E essas tecnologias podem ser de bancos que também usam essa mesma tecnologia. Então eu consegui canais que é onde a Nubank trabalhava, onde a Nubank também consumia vamos dizer assim, essas at-labels, né? Ou seja, eu sou uma fintech e contrato tecnologia. Pronto. Então eu comecei a contratar, uma não deu certo, a outra nem tanto, a outra corrigiu isso e fui criando um grupo, fui agregando pessoas que acreditavam comigo. Enfim, depois de 2 ou 3 anos, hoje já estamos em 2023, ou seja, 3 anos depois,
Hoje nós temos uma plataforma segura, uma plataforma com uma das maiores tecnologias, que é da DOC, né? Essa empresa que está aí à frente de vários projetos nacionais, né? E muito bem representada. E com seu Pix aí, e com o advento do Pix, que eu já vinha acompanhando, eu entendi o seguinte: com o Pix e você ter um banco, então é só você ter inteligência de apresentar um melhor produto para uma comunidade, então aquele dinheiro vai vir para você. Né? E aí já conseguimos adiantar mais um pouco. Hoje também, cenário mais favorável. Né? Hoje também somos uma securitizadora, ou seja, alguém que capta dinheiro no mercado, né? E possa comprar títulos no mercado. Eu posso captar seu dinheiro e alocar seu dinheiro lhe dando juros de 1 a 1,5% com segurança em terreno, né? Nesse bem maior que são os imóveis, né? Através de CCB, cédula de crédito bancária, tudo muito seguro. Daí eu posso emprestar dinheiro, circula dinheiro, eu posso emprestar dinheiro para o mercado. O banco está pronto, cara. O banco está pronto. Claro que ele ainda não está sendo divulgado, cogitado, porque eu entendi também, nesse intervalo de tempo da minha vida, que a coisa tem que ser no seu tempo, passo após passo, não adianta provocar. Então, eu reaprendi tudo, eu recoloquei, estou caminhando passo a passo e dando tempo a cada coisa para que a gente venha mais maduro, consciente, com o pé no chão. E o Destrave Itabaiana? Pois é. Conta pra gente. gente. Nesse intervalo, o que foi que aconteceu? Dentro desse desafio, que é justamente a captação, que não é fácil para nenhum banco, principalmente quem está começando. O que foi que eu entendi? Existe uma grande fonte de captação, que é destravar toda uma cidade, sobretudo no ponto de vista imobiliário. Então eu fiz uma pesquisa e identifiquei que Itabaiana tem mais de R$1 bilhão de imóveis parados na cidade. Eu diria travado, ou seja, tem a placa de vendas aqui, mas passa anos aí com essa placa de vendas e não consegue fazer negócio. E eu identifiquei, meu amigo. Uma oportunidade que você foi lá buscar, como falou anteriormente. E identifiquei. Aí identifiquei que há mercado. Se há mercado e fica travado por tantos anos, o que é que está havendo? Aí eu identifiquei que por 2 motivos não se vende, não se roda essa venda. Uma pela ignorância e outra pelo medo. A ignorância. Muitas vezes eu botei na cabeça que essa casa aqui vale R$1 milhão. Então eu já me sinto milionário com aquilo ali, só porque eu estou pedindo. Mas muitas vezes a minha família está passando necessidade. A minha renda é de R$2.000, R$3.000, insuficiente para manter minha família. Mas eu tenho um patrimônio de R$1 milhão. Como é que eu tenho um patrimônio de R$1 milhão e passo carência? Tem alguma coisa errada. Então cabe aí agora, eu criando essa estrutura de um banco, que eu posso levar renda, eu posso trazer você agora para Ethos Participações, ou seja, você ganhar dinheiro comigo, ser sócio de uma pequena parte do banco, da Ethos, né, porque agora é participação em determinado empreendimento, ou seja, eu consigo movimentar, fazendo valer aquilo que era Lupe que disse. Fazer o dinheiro da comunhão, né? Fazer o dinheiro circular. Então, o que acontece? Você tem uma ideia mesmo? O mês passado eu consegui movimentar R$5 milhões só no Destrava, um mercado que não existia. Desses 5 milhões eu consegui deixar nas minhas empresas a metade disso. 2,5 milhões ficaram nas nossas empresas. Como assim? Olha, Edson, eu quero uma renda de 1%. Esse imóvel aqui é 1 milhão. Eu consigo fazer 800. Alguém já paga 800. Então é o seguinte, eu quero uma casa e os 400 eu deixo no banco, rendendo 1%. Ou seja, vai ter uma casa e ganhar 4 mil. Então já levou renda. Então, na verdade, o Destrave Itabaiana vai levar renda para o itabaianense. Então, se eu tenho R$1 bilhão, eu já tenho uma meta. Eu quero bater no ano de 2024 R$100 milhões de destravar Itabaiana em R$100 milhões. Eu acredito que já para Itabaiana é um excelente número para começar. Só que quando eu destravar 100 milhões, se eu colocar aí a 1%, significa dizer que a gente vai botar no mês, todo mês, R$1 milhão. Você consegue compreender? Observe. E eu tenho dados tipo 3, 4, 5 anos com o imóvel travado, está lá parado. Ou seja, quanto poderia já ter rendido? Se eu consigo trazer ele para minhas empresas, ou trazer para a Ethos Incorporadora, que está fazendo toda essa coisa linda, ou trazer para rendimento, eu vou levar renda para o município. Tá. E onde é que eu vou botar esse dinheiro, já que eu captei esse dinheiro para o banco? Adivinha onde é que eu vou botar esse dinheiro? Onde é? Para o itabaianense, através de empréstimos. Chama empresas. Amigo, você quer crescer seu estoque? Você quer crescer a sua empresa? Ô funcionário, você quer um empréstimozinho ali para resolver, comprar uma moto, comprar uma bicicleta ou melhorar a sua vida? Eu tenho aqui empréstimo para você. Tudo com segurança, porque nós conseguimos fazer empréstimo consignado, nós podemos inclusive adiantar seu FGTS. Então você consegue trazer
dinheiro que está lá travado através dos imóveis, te dou renda por isso e boto no mercado você que quer crescer. Então, na verdade, eu acabei criando um ecossistema que quando ela estiver num sistema mais maduro, que você compreender um pouco mais, você vai ver isso acontecer de uma forma avassaladora. Só que aí você imagina, uma instituição ou um grupo de pessoas que conseguiu já elevar Itabaiana no campo imobiliário. Agora você imagina a gente agora conseguir alcançar os seus níveis de financeiro, levar renda para toda uma população. O que será dessa cidade? Crescimento. Essa é a palavra, né, Edson? E é legal isso, né, para a gente puxar um gancho para qual é a lição, né, a dica que você dá a quem empreende para despertar que talvez seja a hora de criar um braço novo aí para a empresa, né? De ir atrás de uma nova oportunidade, como você foi aí com o Destrava, né? Você tinha a Ethos, aí Girobank e agora Destrava, e as três se comunicam. Isso, né? perfeito. Como é que você percebeu isso? A dor, né? A dor realmente ela é uma grande professora, né? Você vai sentindo essa dor, você vai para o mercado captar, né? Aí começa, no caso o Girobank, ela começa com o Girobank. Preciso captar para botar dinheiro no mercado. O que é que o mercado faz? Bom, meu dinheiro está no Banco do Brasil, você está começando agora, eu não sei. Para conseguir essa confiança, né? Então, a dor. Aí eu tenho que atender a dor de alguém. Atendendo a dor, eu tenho um imóvel que está aí parado, tem muito tempo que não está conseguindo vender. Eu trazendo a solução para essa dor, eu negocio com um camarada, amigo, parte disso aqui você consegue botar nos meus negócios? Consigo. Então eu atendo a dor dele e assim eu também atendo a minha. Foi basicamente isso, entende? Porque na prática, inclusive li esses dias, através da internet, um grande amigo meu, Kelvin, manda aquele abraço aí para o Kelvin, ele que é um brasileiro, mas está no Japão, depois eu te passo aí o link, um cara maravilhoso, ele disse hoje, num podcast, ele disse o seguinte, que só tem duas coisas que movimentam o ser humano, a dor ou o prazer. Das duas, aqui, inclusive tem uma enquete, eu fiz até uma enquete nos stories, a dor, de longe, é a que faz o ser humano avançar, é o que faz o movimento se movimentar. Por exemplo, você tomou uma topada, o dedo está lá latejando, como diz aqui no interior. Você vai deixar para amanhã ou você quer o quanto antes resolver? Quanto antes. Tá. Agora um prazer. Você quer tomar uma cervejinha bem gelada? Aí dá para esperar. Dá para esperar para amanhã. Então, cara, corre logo, veja se a Movipix está atendendo dores, porque assim que você atende, você vai conseguir seus objetivos. E melhor, que foi que o Destrava fez, eu tinha uma dor e entendi que atendendo a dor de alguém também é suprida a minha. Exatamente. Você está atento e voltamos lá para o início, né? Ouvir, prestar atenção. Ouvir, perfeito. Mas o ensinamento do grande mestre Jesus, né? Ou seja, estar atento ao serviço, que o maior de todos eles é aquele quem serve. Ou seja, mas para servi-lo tem que estar atento. É isso mesmo. Isso mesmo. Eu quero agradecer, estamos chegando ao fim. E eu quero agora que você deixe uma mensagem final aqui para os nossos seguidores. O que você tem a dizer aí para o pessoal que, não só de Itabaiana, né? Tem muita gente de fora também que acompanha a gente. O que você tem para falar? Bem, o que eu tenho a dizer é, vale a pena sonhar e acreditar nos seus sonhos. Agora, não vai ser de primeira, nem de segunda que você vai conseguir. E agradeça por cada queda. Cada queda, na verdade, é um grande aprendizado para o próximo momento. E o segredo está lá, que vem de Chiara Lubick, né? Abraça essa dor. Olha, quando algo estiver doendo, que não está legal, então abraça, cuida com carinho, porque ela é quem vai te ensinar a dar os próximos passos. Jovem, acredite. E olha, fica atento aí às pessoas que podem te ajudar para ser seus grandes mestres, seus tutores. Cola nessas pessoas, procure ouvi-las, pergunta e depois pergunta, que eu tenho certeza que a experiência vai querer também te apontar caminhos um pouco mais seguros por toda a experiência que ele já passou. Então é isso. E ao final, eu tenho uma coisa para dizer a vocês. É verdade. As oportunidades, nós é que a criamos, acredite. Ela pode até aparecer, mas se você estiver preparado, prepara-te. E vem comigo, porque a força é do empreendedorismo. É isso aí, Edson. Muito obrigado. Sempre um prazer conversar com você, ouvir aí sua história e tantos ensinamentos, viu? Obrigadão, Edson. Obrigado. Tamo junto, viu? Abraço. E muito obrigado a vocês que escutaram o podcast até aqui. Sigam a gente no Spotify, se inscrevam no canal no YouTube, dê aquele like, né, Edson? Claro. Sigam a gente no Instagram, sigam o Edson no Instagram também, para muitos conteúdos aí da vida dele. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio aí do Alinhando os Pixels.
Até mais. Valeu. Tchau.